Eu sei porque você não é plenamente feliz. Olá, eu sou o Islan Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu espero te entregar boa teologia de modo simples e prático para que você consiga aplicar logo assim que acaba o vídeo. E aí, bora pro vídeo. Você já teve a sensação de estar fazendo as coisas de modo automático ou apenas fazendo por fazer? E até mesmo fazendo somente quando tem algum benefício? Uma das coisas que mais me incomodava durante a minha fim da adolescência e início da juventude era o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia fazer com o meu futuro, qual faculdade eu ia fazer. E aí eu fui pelo automático, escolhi um curso, fui fazer esse curso no automático e depois eu percebi que eu podia ter feito outra coisa, eu devia ter feito outra coisa. Eu até sabia o que eu deveria ter feito, mas eu escolhi mal, eu escolhi errado. Passei por algumas profissões, fiz alguns cursos e eu tinha um medo de realizar ou ter êxito na coisa errada. Só que a pior coisa que a gente pode fazer é ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou. Ou seja, fazer alguma coisa diferente daquilo que Deus falou para a gente fazer. Eu não sei se você sabe, mas Deus criou você para a glória dele. Então, a gente precisa saber como que a gente faz para realizar ou para alcançar esse propósito. Teólogos do século XVII, ingleses e escoceses, fizeram aquilo que se chama o Breve Catecismo de Westminster, que é aquela perguntas e respostas que dessem fundamento para a fé, que fizessem com que as pessoas soubessem responder perguntas e dar a razão da sua fé. E a primeira pergunta do catecismo era: qual é o fim principal do homem? O homem tem outras finalidades, mas qual é o fim principal? A resposta foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Isso traz muita luz para aquilo que a gente deve fazer como propósito de vida. John Piper, no livro Em Busca de Deus, ele traz luz e faz um pequeno ajuste no significado dessa frase, que ele diz o seguinte: o fim principal do homem é viver para a glória de Deus ao alegrar-se nele. O catecismo bota e alegrar-se nele para sempre e John Piper coloca ao alegrar-se nele para sempre. O que ele está querendo dizer aqui é que nós glorificamos a Deus quando ou enquanto nós nos alegramos nele. Ou seja, não é uma situação separada. Eu não estou glorificando a Deus e eu me alegro. Não, eu glorifico a Deus ao me alegrar. Eu glorifico a Deus enquanto eu me alegro nele. Muitos cristãos têm a visão dualista da realidade, onde divide o santo e o profano, o sagrado e o secular. Sabe qual é o problema disso? É que os não cristãos entenderam isso bem, criaram um muro e disseram: realmente, o cristianismo não pode vir aqui. E os cristãos disseram: realmente, eu não posso ir até lá. Só que sabe qual é o problema? Deus é Senhor sobre tudo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele está convergindo nele todas as coisas. Então, a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que você faz para ganhar o seu pão, aquilo que você faz até mesmo como um hobby, é para a manifestação da glória de Deus. Porque a gente tem uma confusão de tratar aquilo que como glória a Deus ou aquilo que é divino, aquilo que nós fazemos no templo, aquilo que nós fazemos como igreja. Mas isso é uma parte daquilo que glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque você só passa ali algumas horas da sua semana. A maioria das suas horas você passa onde? Em casa ou no trabalho. Então, quando você está em casa, quando você está varrendo um quintal, lavando uma louça, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus pais, é aí que realmente nós glorificamos a Deus. É fazendo essas coisas, encontrando a nossa alegria em Deus para realizar essas coisas que nós glorificamos a Deus. E não quando nós estamos apenas lendo a Bíblia, ou quando nós estamos orando, ou quando nós estamos cantando. Essas coisas também glorificam a Deus, mas essas coisas são uma parte daquilo que fazemos. Então, tudo o que você faz, você precisa encontrar alegria em Deus para que isso glorifique a Deus. Porque quando você não encontra alegria em Deus para fazer o que você faz, você vai reclamar, murmurar, criticar, ficar com raiva daquilo ali, e isso não vai trazer glória para Deus. Então você precisa encontrar nisso que você está fazendo hoje uma forma de você se alegrar em Deus para que você possa glorificá-lo. A gente precisa entender que a verdadeira busca pela felicidade está em buscar Cristo. É nele que nós encontramos o fundamento de verdade para a nossa felicidade. É em Cristo, e Cristo reconciliando para si todas as coisas, que nós conseguimos entender e viver uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria. Porque Deus não gosta que a gente faça as coisas por obrigação ou por apenas por algum tipo de pesar. Não, Deus quer que nós nos alegremos nele. Lembra daquele salmo? Deleita-te no Senhor, ou alegra-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração.
A ideia é essa, que a gente encontre em Deus o fundamento da nossa alegria. E para te ajudar a entender melhor isso, o professor Jonas Madureira, no seu livro A Inteligência Humilhada, ele faz uma apresentação, uma proposta do que seria o homem, e ele diz que o homem é um ser desejante, é um ser que está sempre em busca de algo. Preste atenção. E aí ele diz que Deus fez para cada desejo do homem um equivalente. Vamos lá. Se você tem fome, Deus te deu comida. Se você tem sede, Deus te deu água. Se você tem necessidade de amor, Deus te deu os relacionamentos, as amizades. Se você tem o sexo, Deus te deu o casamento. Para cada coisa, Deus te deu um equivalente. E aí ele vai colocar que existe um desejo, e aí ele vai colocar que todos esses desejos são puros em si, porque Deus nos fez assim, como um ser desejante. E existem aí os efeitos da queda. O ser humano, ele passou a se alimentar mal, ele passou a beber mal, ele passou a ter maus relacionamentos, ou seja, relacionamentos abusivos, relacionamentos por interesse. O sexo não é mais agora somente no casamento, o sexo ele agora é uma moeda de troca, aí existe o adultério, existem várias coisas que deturpam esse desejo principal que Deus deu ao homem, que era por si só bom. E aí entra o ponto, a busca por felicidade é positiva, porque o homem é esse ser desejante e isso é intrínseco ao homem. O homem está em busca de felicidade, isso não é errado. O ponto é, onde você está buscando a sua felicidade? Onde você está buscando a sua alegria? Porque a sua alegria, onde ela estiver, ela vai estar ou glorificando a Deus ou não. Sabe por quê? Porque quando a gente glorifica a Deus, nós estamos nos alegrando nele. Quando nós estamos nos alegrando nele, nós estamos glorificando a Deus. E aí existe um desejo mais profundo. E esse desejo, ele não encontra nenhum equivalente aqui na Terra. Para isso, C.S. Lewis escreve: se eu encontro em mim algum desejo que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui feito para este lugar. Eu fui feito para um outro mundo. E esse desejo é um desejo por Deus. E o que a gente fez com esse desejo de Deus? Nós fomos idólatras. Nós criamos formas de nos redimir ou formas de saciar esse desejo com coisas. Nós baseamos a nossa alegria no nosso trabalho, nós baseamos a nossa alegria nos relacionamentos, nós baseamos nossa alegria em um monte de coisa que não é Deus. E esse é o problema e esse é um efeito da queda. Só para você entender, eu vou te dar dois exemplos aqui de duas séries. O primeiro exemplo que eu quero te dar é da série Ozark, onde tem a personagem Ruth Langmore, onde ela faz parte de uma família de assaltantes, de ladrões e tal. E aí o pai sempre vira para ela e fala que ela sempre será uma Langmore. E por ela ser dessa família, por ela ter esse sobrenome, ela sempre vai ser uma ladra, ela sempre vai ser uma criminosa. E ela parece que vive um conflito de querer mudar, de querer uma vida diferente, e o pai sempre fica lembrando que ela é assim, ela é uma criminosa. E aí é o primeiro ponto. Viver para a glória de Deus é assumir a responsabilidade sobre quem você é, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você precisa corresponder a essa imagem. Talvez você não esteja falando assim, cara, mas eu não consigo. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Talvez você não tenha nascido de novo. Para que nós possamos refletir a imagem de Deus, nós precisamos nascer de novo. Porque aquela imagem de quando nós fomos criados foi corrompida e manchada pela queda. Não totalmente, tanto que a gente consegue fazer várias coisas boas. Viver para a glória de Deus é entender que você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável por aquilo que você escolhe. Você não é refém pela história dos seus antepassados. Você não é refém por aquilo que seus pais fizeram. Se você está dizendo para mim assim, eu não consigo fazer isso. No outro vídeo eu falei que nós somos escravos da nossa natureza. Para você viver uma vida para a glória de Deus, você precisa nascer de novo. O outro exemplo, o segundo exemplo, é da série Todo Mundo Odeia o Chris. É aquele episódio onde o Chris Rock mesmo, a pessoa que inspira o personagem, ele aparece na série como o orientador do Chris. E aí o Chris ele vai fazer uma prova. Pergunta para a senhora Morello se essa prova vale alguma coisa, se ela tem alguma nota. A senhora Morello, muito espertamente, diz para ele que não, a prova não tem valor nenhum, ela não tem nota. Então o Chris, ouvindo aquela resposta, faz a prova de qualquer jeito. Só que aí ele depois descobre que a prova valia alguma coisa assim. Ela vale para o histórico escolar dele. De modo que essa prova vai afetar para ele entrar na faculdade. E ele ficou desesperado e falou assim, caramba, eu preciso fazer essa prova de novo porque eu não vou entrar na faculdade. E numa conversa com o orientador, que é ele mesmo, só que mais velho, né? O Chris Rock vira para ele e fala assim, se você podia fazer melhor, por que você não fez? A minha pergunta para você é, você está fazendo o seu melhor? Porque isso é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer o melhor, independente se a gente vai ser pago por isso, se a gente vai receber alguma recompensa por isso, mas a gente faz o melhor porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente dá o nosso melhor porque isso reflete a glória de Deus. Isso glorifica a Deus. A gente glorifica a Deus quando nos alegramos nele. O ponto aqui é, quando eu entendo que eu sou
sou responsável pelas minhas decisões e que eu preciso fazer o meu melhor, eu começo a entender que tudo que eu faço, no fim principal dessas coisas, é para a glória de Deus. Então eu preciso encontrar, realizando nessas coisas, a minha alegria em Deus. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai ficar feliz capinando o quintal, mas eu capino o quintal feliz porque eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Então eu encontro em Deus a minha felicidade e aí eu consigo realizar as coisas que eu faço, por mais que sejam chatas ou insignificantes ou que eu não gosto de fazer naquele momento, e eu estou glorificando a Deus nisso que eu estou fazendo. E aí eu quero chamar a sua atenção que eu não estou te chamando para conformidade, para você ficar feliz ou um bobo alegre porque você está fazendo coisas que você não gosta e aí você tem que ser feliz. Não, eu estou dizendo para que você encontre a sua alegria em Deus e aí tudo o que você fizer, você vai estar sendo feliz em Deus e você vai estar glorificando a Deus. E aí você vai entender que isso são etapas, são processos da sua vida. Hoje você está fazendo algo que você não gosta e você precisa aprender a gostar daquilo ali para que você possa glorificar a Deus. Para que amanhã você possa estar fazendo algo que você gosta, para que aí você possa glorificar a Deus. Nem todo mundo começou na profissão que queria, nem todo mundo começou fazendo aquilo que gostava. O professor Heber Campos Jr., ele fala algo muito interessante quando ele está explicando sobre vida, trabalho e viver para a glória de Deus, que ele fala o seguinte: se uma pessoa entrou numa empresa como motoboy e depois de muitos anos ela se tornou presidente da empresa, para que Deus chamou ela? Para ser motoboy ou para ser presidente da empresa? Deus não chamou para nenhum nem outro. Deus chamou para viver para a glória dele. Só que o cara entendeu tão bem isso, que ele fazia tão bem, desde motoboy, que ele virou o presidente da empresa. Eu estou dizendo que todo mundo que faz bem feito vai virar o presidente da empresa? Não, eu estou dizendo que você precisa fazer as coisas bem feito, porque é assim que Deus é e é assim que ele fez você. Viver para a glória de Deus é entender que você é o responsável para fazer bem feito e pelos seus atos, não ficar terceirizando as suas decisões. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 9:10, o seguinte: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, tudo que você tem para fazer, você só tem agora para fazer, você só tem o aqui para fazer. Não tem como você corrigir depois, você só tem o agora. Então viver para a glória de Deus é fazer agora o que você pode fazer e faça-o bem feito. Entenda a primeira frase do versículo: tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Então a gente precisa saber que às vezes a gente tem que dizer não, porque a gente não tem força suficiente para fazer determinadas coisas. Isso vai evitar muitos dos nossos problemas. Isso me lembra uma frase que meu pai dizia quando eu era criança. Ele falava assim: quem faz bem feito, faz uma vez só. Isso não é para você se tornar uma pessoa perfeccionista que acaba não fazendo as coisas porque nunca tá bom o suficiente. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu sou um cara muito chato, eu quero sempre bonito, bem feito, a minha melhor fala. Às vezes eu acabo atrapalhando o processo. Por quê? Você nunca vai mandar bem e melhorar sempre. Você precisa errar, você precisa fazer e ir melhorando ao longo do tempo. Mas dê o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Quem disse isso foi Mário Serra de Cortella. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é que tudo que nós fazemos, nós precisamos reconhecer e entender que o fim principal dessas coisas é glorificar a Deus. E eu preciso encontrar a minha alegria em Deus para que eu possa realizar essas coisas e glorificá-lo. Deus ama a excelência, não por mero capricho, mas Deus ama a excelência porque Ele faz todas as coisas bem feitas. E Ele quer que nós façamos também as coisas bem feitas. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança dele faz com que a gente goste também das coisas bem feitas. Você não gosta de receber um bom tratamento quando você vai comprar o seu lanche, quando você vai num shopping? Você não gosta de ser bem tratado? Então trate bem as pessoas quando você também estiver atendendo. Seja um bom funcionário, seja um bom patrão, seja uma boa pessoa o tempo todo, não só quando tem alguém te olhando. Não se leve tão a sério. Sabe por quê? Quando você se leva a sério demais, você fica preocupado com o que os outros estão dizendo sobre você. Você fica preocupado com a opinião dos outros. Entenda uma coisa, a opinião dos outros só serve para isso, para medir se o que você está fazendo está indo na direção correta ou não. A opinião dos outros, ela apenas nos balizam, elas nos dão uma informação se aquilo que a gente está propondo, aquilo que a gente está querendo fazer, está cumprindo o propósito. Aproveitando o ensejo, comenta aí embaixo se você está entendendo e se isso que eu estou falando para você faz sentido e te ajuda de alguma forma. Viva intensamente essa busca por glorificar a Deus ao alegrar-se nele. É entender que a nossa alegria precisa estar em Deus para que a gente possa glorificá-lo em tudo que nós fazemos. Lavando louça, varrendo o quintal, lendo a Bíblia, orando, adorando, vendo um filme, porque o que vai fazer a diferença é onde está o fundamento, em que nós baseamos a nossa alegria e não no que
nós estamos fazendo? Sabe por que qual é a diferença? Quando que eu estou me alegrando em Deus? Se eu estou... A Reforma Protestante nos deu a seguinte afirmação: o padeiro glorifica tanto a Deus quando ele faz o pão bem feito, quanto um pastor pregando. Porque não é aquilo que nós fazemos, mas para quem nós fazemos e onde está a nossa alegria. Quando murmuramos ou só reclamamos, nós não estamos nos alegrando em Deus. E, por consequência, a gente não está glorificando a Ele. Pelo contrário, a gente está blasfemando contra Ele. A nossa busca é por encontrar em Deus a base da nossa alegria. E aí minha pergunta para você: onde está o fundamento da sua alegria? Em Deus ou nas coisas? Na recompensa daquilo que você está fazendo, ou você está fazendo para Deus? Qual é a sua motivação? Você está preocupado em receber bons comentários positivos, ou alegrar-se em Deus e fazer com que Ele seja glorificado? A ideia do vídeo não é que você fique, de novo, se torne um bobo alegre, mas que você aprenda a alegrar-se e regozijar-se em tudo e em todo o tempo. Paulo, ele nos escreve falando assim: em meio às tribulações eu me alegro. Tiago escrevendo: tenho por motivo de muita alegria passar por tribulações. Quando a gente aprender a ser alegre, a ter alegria através das circunstâncias, através desses momentos, aí sim nós seremos plenamente felizes. Mas quando a gente basear a nossa alegria somente quando essas coisas bonitas, positivas acontecem, a gente não vai ser plenamente feliz. Então Deus te abençoe, viva intensamente essa busca por glorificar a Deus e seja feliz. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero pedir para você deixar o seu like, seu comentário, pode deixar o seu dislike também, não tem problema, mas só peço que você seja educado e comente por que você não gostou do vídeo, para a gente gerar aí um debate saudável aqui na internet. Então, Deus te abençoe e vamos viver para a glória de Deus.